Bom, vamos lá então, né, meus amigos? Fazer o vídeo aqui para explicar o exercício lá, para ver se ajuda o pessoal a não ter mais dúvida com relação a isso. Tá? Eu fiz aqui o desenho do mesmo modelo do exercício lá que eu coloquei, mas fiz também aqui, né, o outro desenhado, é o mesmo desenho, tá? Se você olhar esse aqui e esse aqui, é o mesmo desenho. Eu só inverti esse triângulo aqui, tá? Que é que é o que determina o deslocamento, né? Ele estava aqui embaixo, eu mudei ele de posição. Aqui eu fiz outro, é a mesma tubulação, mas eu mudei novamente, mudei esse aqui, né? E aqui eu mudei os dois, mudei esse e esse para vocês verem, para poder mostrar para vocês que não é só nas costas da curva que fica o grau que a gente tem que usar, certo? Então, eu vou usar só esse aqui para explicar, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar nos outros, tá? Uma coisa que é importante, tá? Se vocês observarem bem, nesse desenho aqui, esse tubo aqui, ele tem dois deslocamentos. Tem um deslocamento aqui na elevação, tá? E tem um deslocamento aqui, nesse sentido aqui horizontal. Esse outro aqui também tem só dois deslocamentos, tá? Deslocamento aqui no horizontal e também aqui no horizontal também, tá? Tem dois deslocamentos. Então, esse aqui tem dois deslocamentos e esse aqui tem dois deslocamentos. Vai ser a mesma coisa em todos os outros desenhos, tá? Essa explicação que eu vou passar aqui para vocês vale para esse caso, dois deslocamentos e dois deslocamentos. Nós temos a situação que é dois deslocamentos em um e três deslocamentos no outro, que aí tem o cubo lá, aquela caixa isométrica, como queira chamar, tá? E nós temos também outro procedimento, tá? E temos a situação que são duas caixas isométricas, uma caixa isométrica com três deslocamentos nesse aqui e uma caixa isométrica com três deslocamentos no outro tubo também. É outra história, tá? Então essa explicação aqui vale para esse caso que tem dois deslocamentos aqui e dois deslocamentos aqui, tá? Como vocês já sabem, né, eu vou fazer aqui que eu gosto de fazer, né? Deixa eu fazer em vermelho aqui primeiro, tá? Eu costumo fazer esse desenhozinho aqui, né, no meus exercícios. Naquele lá eu não fiz, mas aqui na explicação agora eu vou fazer, tá? Para ajudar, tá? Só para recordar, aqui onde eu botei de verde, né, que é o para cima ou para baixo, né, deslocamento, eu chamo ele de Z, tá? Nesse aqui que eu coloquei em vermelho, tá, eu costumo chamar ele de X, tá? E nesse aqui que eu coloquei em azul, eu chamo ele de Y, tá? Se você quiser chamar de norte-sul, leste-oeste, para cima e para baixo, como queira, tá? Eu faço assim porque, como eu uso o AutoCAD também, facilita muito, tá bom? E também para fazer vetores facilita muito a vida esse entendimento aqui. Mas vamos lá, tá? Vamos observar primeiro esse tubo aqui, ó. Esse tubo aqui, tá? O deslocamento, não é nem o tubo nós vamos olhar, nós vamos observar o deslocamento, tá? Ele tem um deslocamento, esse deslocamento aqui de baixo está no mesmo sentido que X, tá? Esse deslocamento aqui, eu vou marcar ele de vermelho e vou escrever X aqui embaixo, tá? Esse outro deslocamento que ele tem, tá? Esse aqui está subindo, tá? Tá no sentido Z. Eu vou marcar ele de verde aqui, ó, e vou colocar Z aqui, tá? Isso tudo para facilitar o entendimento, tá bom? O outro tubo, que é esse tubo aqui, ele tem esse deslocamento aqui, ó, tá? Que também tá em X. Então eu vou marcar ele de vermelho aqui e X, tá? E esse outro deslocamento dele aqui, ó, tá em Y, tá? Vou marcar ele aqui com esse azul e Y. Beleza? Agora que vem o pulo do gato. Presta atenção, tá? Se vocês observarem bem, esse tubo aqui, o deslocamento dele é X e Z. X e Z. Esse outro tubo aqui é X e Y, tá? O que eles dois têm em comum? O X. Deslocamento em X é comum aos dois, tá? Aqui X e Z e aqui X e Y. Então, o deslocamento em X é comum aos dois.
Então, o grau que nós vamos usar para calcular é entre a tubulação e o X, tá? É esse grau aqui, ó. Esse grauzinho aqui, tá? Entre a tubulação e o X, porque o X é comum aos dois. Aqui em cima vai acontecer a mesma coisa. Entre a tubulação e o X, então o grau tá aqui, tá? Eu não vou colocar valor de grau, tá? Porque isso aí vai variar muito da situação, tá? Lá no nosso exercício eu tinha colocado 37 aqui e 37 aqui, né? Então nós íamos, no caso do exercício aqui, usar 37 e 53, que é o complementar, tá bom? Já nesse aqui, ó, tá? Olha bem como é que tá a posição dos graus que nós pegamos aqui, ó. Não tá os dois encostados na curva, tá um encostado e o de baixo aqui tá afastado, beleza? Nesse caso aqui, ó, a configuração dos triângulos tá diferente, mas o deslocamento em X está aqui, ó, tá? Esse deslocamento aqui em verde é em Z, vou marcar aqui, Z, e aqui em X. Aqui é X de novo, né? E aqui em cima, por último aqui, Y, tá? O deslocamento agora entre a tubulação e o X está aqui, ó, tá? E aqui em cima, o deslocamento entre a tubulação e o X está aqui. Agora vocês podem ver que nesse caso aqui, nós vamos pegar os dois graus que estão encostados na curva, tá bom? Vamos partir aqui para o terceiro exemplo. Deixa eu focar aqui. Terceiro exemplo, tá? Aqui está o X. E esse aqui subindo é o Z. Tá? Aqui está o X. Tá aqui, ó. E nesse caso aqui o Y tá aqui. Tá? Y. Tá? Novamente, é a mesma situação, tá? Aqui nesse aqui vai ser sempre o X, tá? Importante fazer aquela observação no começo. Vou fazer aqui novamente, tá? O que é que eles têm em comum? Deslocamento em X, tá? Aqui é X e Z, aqui é X e Y. Então, o deslocamento em X é comum nos dois casos aqui, tá bom? Então, vai ser entre a tubulação e o X, tá aqui. E aqui também, entre a tubulação e o X, tá aqui, ó. Pode reparar agora que os dois graus que nós vamos usar, eles estão afastados da curva. A curva tá aqui, ó. Tá? Os dois graus estão afastados, tá? Então, não é sempre o grau encostado na curva, tá? Aqui, ó, no primeiro caso aqui, nós temos um grau encostado na curva e outro longe. Aqui nós temos 2 graus encostados na curva. Aqui nós temos os 2 graus afastados da curva, tá? E o último caso aqui, para encerrar, né? Para a gente ter todas as opções, né? Nesse aqui, o deslocamento em X está aqui. Eu vou adiantar, vou fazer logo aqui também. Aqui também é X, tá? Aqui, subindo ou descendo, como você interpretar, é o Z, tá? E nesse sentido aqui é o Y, tá? O deslocamento entre a tubulação e o X está aqui, tá? O deslocamento entre a tubulação e o X nesse caso está aqui agora, tá? Então, qual é o segredo? O macete, tá? Quando é deslocamento, vou voltar aqui de novo, tá? Aqui, tá? Presta muita atenção, essa dica vale quando tem 2 deslocamentos aqui e 2 deslocamentos aqui, tá? Quando tiver 3 deslocamentos, tiver aquele cubo, aquela caixa isométrica, é outra regra, tá bom? Então, presta atenção, tem 2 deslocamentos aqui e 2 deslocamentos aqui, tá? Aqui tem deslocamento no X e no Z, e aqui é X e Y. O que eles têm em comum? O X, tá? Pode acontecer de não ser no X, pode ser que tenha deslocamento em Y e Z, X e Y. Aí o Y que vai ser comum aos dois.
entendeu? Você tem que fazer essa observação antes de começar a pegar os graus, tá? Aí depois é aquela velha história, né? Cosseno na menos 1, a fórmula aqui que eu tenho que escrever, né? Cosseno na menos 1, né? Cosseno do primeiro grau, né? Que eu vou chamar de θ, vezes o cosseno de alfa. Tá bom? Tá, essa aqui é a fórmula que você tem que usar. Tá bom, gente? Então, espero que consiga passar aí, ó, tirar a dúvida, beleza? Se tiver dúvida ainda, só perguntar.